Agora eu convido a nossa próxima palestrante, a Samantha. Bom dia, Samantha, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bom, gente? Que prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Samantha, para começar, se apresente um pouco, fale um pouquinho para nós sobre a sua história. Olha, gente, primeiro, né, é sempre um encontro maravilhoso poder estar num lugar tão importante para as pessoas. Acho que nunca foi tão essencial falar sobre empoderamento financeiro, especialmente em tempos onde a gente sabe que as nossas vidas e os nossos sonhos, os nossos desejos também são guiados por aqueles espaços que a gente consegue controlar com os nossos recursos, né? São muito importantes que a gente seja dono das nossas escolhas e essas escolhas passam por o que a gente investe. E aí isso vai diretamente na minha própria história e vai falar um pouco sobre o que eu faço, porque o meu trabalho é ajudar a investir bem a atenção das pessoas e fazer com que as marcas consigam ter o melhor, façam as melhores escolhas baseadas no interesse das pessoas, para que a gente possa construir melhores narrativas a partir do interesse das pessoas. Então, eu gosto de me definir como alguém que está prestando atenção na economia da atenção. Essa economia tão importante que fala sobre como captar a atenção das pessoas a partir daquilo que é realmente relevante em 2020. Sou uma comunicadora, uma curiosa comunicadora em comportamento, em narrativas de marketing. Trabalho hoje dentro do grupo Twitter, cuido da área do Next, que é uma área de planejamento de marcas que olha muito para os principais anunciantes do Brasil e ajuda a construir narrativas para eles que sejam nascidas e pensadas nas pessoas, no que importa para elas, no comportamento delas, no que é relevante, naquilo que elas estão dizendo, e eu brinco que eu faço um papel de pare, nem tudo é sobre você, né? Marcas, tudo é sobre o que as pessoas estão dizendo, as suas urgências, as suas verdades, e construir uma trajetória especialmente nos últimos 20 anos de carreira, fazendo essa ponte entre pessoas, marcas, projetos relevantes que são capazes de transformar os lugares, a sociedade numa visão que mundo que a gente quer, de que lugar que a gente quer construir. E aí, durante a conversa, a gente vai falando como é que isso se deu e a gente vai colocando um pouco de história nisso. 20 anos de carreira, e é isso mesmo que eu quero saber. Como começou a sua jornada no universo da comunicação? Como você descobriu que queria trilhar esse caminho? Olha, eu vou ser muito honesta com você, porque eu acho, né? Primeiro, assim, não tem como não começar essa história contando, né? Que eu sou do Rio. Hoje, por sinal, eu tô aqui no Rio. Eu vim para fazer esse retorno. Daqui a alguns dias eu faço 40 anos de idade. São 22 de verdade de carreira, oficialmente dentro da área de comunicação, mas são 25 de trabalhos, né, de trabalhos variados, de trabalhos que já trabalhava com o público. Eu comecei fazendo feira dentro de eventos, e eu acho que esse começo ele fala muito sobre como é que a gente, especialmente pessoas negras no Brasil, a gente vai descobrindo a identidade da comunicação a partir da falta, né? E eu não fui diferente. Né, acho que vale contar que o meu pai, ele trabalhou durante muito tempo dentro de meios de televisão. Então, ele foi menor aprendiz na Rede Globo, trabalhou durante muito tempo na Rede Globo, na Manchete, e aí ele foi crescendo dentro da empresa, sempre eletrônico, elétrico. Depois ele participou durante muito tempo dos bastidores, de muita produção, de muitos programas, e me levava ali para dentro daquele backstage, muitas vezes para me mostrar, olha, o que o papai faz, né, com o que o papai trabalha. E durante aqueles lugares eu me encantei muito pelo o mercado de comunicação, pelo que estava atrás do mercado de comunicação, né, pela magia de contar histórias, mas ao mesmo tempo que eu me encantava pela magia de contar histórias, eu também me percebia
que ao mesmo tempo me faltava pessoas como eu do outro lado da tela. Então eu conseguia enxergar que era fascinante, né, as pessoas poderem contar histórias fantásticas, né, de personagens maravilhosos que poderiam descer em naves. Então eu vi muitas vezes a fantástica nave descer dos anos 80, mas ao mesmo tempo eu olhava naquelas pessoas que eram representadas e eu sentia muita falta de ver pessoas como eu. Mas essa falta era a minha grande intriga ali, a minha grande vontade de ver esse lugar preenchido foi me conduzindo dentro da carreira. Então eu vou para o mercado, participo de muitos eventos, e aí presto minha primeira faculdade, que é uma faculdade de moda, muito porque quero entender por que o mercado de moda não contemplava, porque quero entender os signos, o que é poder, o que é valor, por que uma coisa é considerada bonita. Eu tinha muito esse lugar, né? Por que algo é considerado bonito? Por que algo é valioso e algo não? Então, na tentativa de quebrar o código, na tentativa de descobrir o código, eu vou para a faculdade. Da faculdade, acesso meu primeiro estágio, que foi, na época, numa multinacional, indicada pela faculdade, por isso que eu falo da valorização e da importância do acesso à universidade, do acesso aos espaços de educação, porque é na faculdade que eu vejo o mundo sobre uma nova perspectiva, uma perspectiva que eu não fazia ideia nem que existia. E ali aquela universidade me projeta para um estágio. Esse estágio nessa multinacional me mostra o mundo, então eu tenho acesso à minha primeira viagem internacional, tenho acesso às primeiras semanas de moda e começo a perceber que esse lugar realmente não tem, né, pessoas não só como eu, mas que não têm acesso a muito mais do que pessoas como eu, que tem a minha falta, mas tem muitas outras faltas. E vou construindo uma carreira que vai questionando esses lugares e vai propondo novos olhares e novas reflexões. Esses dias mesmo eu achei um álbum, né, do desfile da minha formatura, que me fez lembrar que durante quase toda a minha faculdade eu só desenhei e ilustrei, porque eu fiz uma faculdade de desenho de modo voltada para estilo e para criatividade. Eu só desenhei, projetei e formulei produtos para pessoas negras. Então, e é engraçado que isso de uma maneira muito inconsciente, mas eu entendo hoje que numa tentativa muito de existir naquele espaço, né, de fortalecer a minha existência naquele espaço. E isso vai me levando a amplificar o meu questionamento de uma forma tão interessante que, por mais que eu não conseguisse materializar com tanta clareza o quanto aquilo era único e quanto aquilo me formava, aquilo vai me acompanhando dentro de uma multinacional, e quanto eu vou crescendo dentro da minha carreira, eu vou colocando essas pautas cada vez com mais força, até que eu migro do mercado de moda para o mercado de beleza. Chego no mercado de beleza cada vez mais imbuída dessa ausência, e quanto mais eu cresço dentro da cadeia, né, da tomada de decisão, mais essa ausência vai se tornando mais eu vou trazendo essa possibilidade de transformar o espaço da ausência num espaço de presença, até que eu entendo que essa vai ser a minha grande assinatura de carreira, de olhar, e que eu falo que a minha grande missão, ou que a minha grande, né, minha grande proposta e o meu grande propósito é fazer com que aquele mesmo olhar daquela menina que frequentava os backstages quando criança do trabalho do pai, pode ser finalmente alguém que materializa e começa a construir narrativas de presença e não mais de ausência. Então, e é muito importante falar sobre isso, porque eu sinto que esses 22 anos de transformação, ele também fala de 22 anos de novos acessos de pessoas negras à educação, de novos acessos de pessoas negras no sistema financeiro, de pessoas negras dentro do mercado de trabalho, acessando espaços de tomada de decisão, que, como eu, vieram várias outras pessoas
negras dentro do espaço corporativo, que foram certamente construindo suas carreiras, mas dentro dessa construção, garantindo que a sua identidade fosse fortalecida e fosse integrada ao seu trabalho. Então, eu acho que a construção da minha carreira no mercado corporativo, ela se dá também na minha construção cada vez mais próxima à minha identidade, tanto de mulher quanto de mulher negra, e cada vez mais do fortalecimento dessa minha rede, que hoje, né, quando eu falo aos 22 anos de carreira, é um lugar muito que eu tenho, por quem eu tenho muito carinho, que eu sinto que agora está só começando de novo, né, que a gente vive um momento de novos desafios, um momento de novos chamados e que se parece muito promissor, assim. Maravilha. Samantha, a gente tem uma pergunta da Sabrina Xavier, que está assistindo aqui com a gente, e ela quer saber como fazer para entrar no mercado da moda. Uma marca de roupas ainda está valendo a pena de se construir nesse momento econômico que estamos passando? Eu sei que a pergunta para o mercado de moda, mas eu vou abrir para quase todos os mercados hoje de produto, e isso é muito importante da gente pensar sempre. Serve até para a área de comunicação. Você precisa saber para quem é o seu produto. Olha que interessante, isso serve especialmente para quem está construindo qualquer narrativa hoje, para qualquer segmento. A gente precisa partir de um ponto fundamental, que é o consumidor, que é o target. Várias vezes eu estou debatendo com marcas sobre qual vai ser a próxima campanha, qual vai ser o próximo lançamento, e as pessoas começam, não, porque nós queremos, porque nós decidimos, porque eu acho que é interessante, e a minha pergunta é sempre, tá, mas para quem é isso? Quem é o seu consumidor? Para quem você está criando? Cada vez mais a gente precisa descentralizar qual é a vontade do teu produto, que nasce a partir de você, e você precisa encontrar para quem ele é, para quem ele produz, a quem ele comunica, para quem ele entrega. Porque quando você entende para quem ele se destina, você consegue saber se você tem demanda, qual é o volume dessa demanda, quem vai interagir com ele, quem vai ser a pessoa que vai divulgar esse produto, quantas pessoas eu tenho disponibilidade que vai se interessar, que vai comprar, que vai falar sobre o produto, que vai me ajudar a compartilhar esse produto. Eu vou fazer um recorte aqui muito importante, porque durante a pandemia, várias marcas surgiram dentro, por exemplo, de perfis digitais, porque as pessoas estando dentro de casa, elas passaram a perceber que elas têm outras necessidades de vestuário. Sai aquelas coisas de roupas super fantasiosas e roupas que você se expõe, né, na rua, para aquelas roupas super confortáveis, para roupas que te deixam dentro, que te trazem sensação de conforto, de acalanto, de prazer, de se sentir abraçada. Eu, por exemplo, comprei muitos conjuntos que são quentinhos, que são confortáveis para ficar em casa, mas que são lindos. Por quê? Porque eu continuei fazendo minhas lives, continuei participando dos Zooms, continuei fazendo palestras, continuei fazendo workshops, continuei me reunindo com meus chefes, mas todas são muito bonitas e todas elas continuavam entregando minha identidade. Então a pergunta não é sobre se vale investir, mas é pensar que público eu vou investir no período como esse e quais são as demandas no mercado num período como esse. Sempre há tempo, sempre há demanda, se eu souber para quem. Defina com quem você quer falar e escolha com muito foco, baseado no interesse das pessoas. É sobre isso que eu faço lá no meu trabalho. Parece um conselho, né, para gente que está aqui pequenininho, mas eu faço exatamente esse conselho para grandes marcas. Então a gente vai estar sentado, eu estou sentada com as principais empresas, os principais anunciantes no Brasil, e é exatamente o mesmo conselho. Ouça as pessoas. Aproveite que a gente tem as plataformas sociais, as redes sociais, que disponibilizam ali você falar direto com o teu possível consumidor. Pergunte para as pessoas. Diga, seja aberto, fala direto com elas.
Muito obrigada, Samantha. Muito obrigada, Sabrina, também pela interação. E agora, quem quer saber é a Cláudia Dandara. Seria possível uma emissora de TV só Black aqui no Brasil? Gente, não só é possível, como elas já existem. Eu acho fundamental que agora a gente crie audiência para elas. Vamos Sim. pensar que a gente tem. Lembra que eu comecei a apresentação falando sobre economia da atenção? Tem uma coisa fundamental, as pessoas me perguntam muito sobre isso. Samantha, mas o que você faz, né? E eu tenho até dificuldade de responder às vezes. Porque o que eu faço é buscar interesses. E qual é o valor de buscar interesses? O valor de achar o que faz sentido para as pessoas, porque a nossa atenção vale muito. Esse minutinho que a gente está aqui, eu sei que nós temos milhares de pessoas assistindo, e desde já, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Porque o tempo que você está aqui assistindo não há nada mais precioso. Porque o tempo que você está é o tempo que você vai poder entender o que tem nesse QR Code. É o tempo que você vai pensar, quem é essa pessoa que está falando? O que é o movimento Black Money? Onde eu descubro mais sobre isso? A possibilidade de abrir conversas com as pessoas é a coisa mais importante desses novos tempos. Isso é rentabilidade. O teu tempo vale muito. E quando você está lá no seu tempo, dando aquele scrollzinho nas redes sociais, de preferência no Twitter, agradeço muito. Quando você está fazendo isso, você está se disponibilizando para alguma coisa. E a gente precisa pensar para o que estamos nos disponibilizando. Se você quer saber se existiria espaço para uma rede 100% desenvolvida para negros, eu te pergunto, você assistiria uma programação 100% disponível para negros, criada por negros, desenvolvida por negros para pessoas negras? Me conta você. Se a resposta que você me diz é sim, então eu te conto que nós temos a Trace Trends. Você pode não só assisti-la, mas busque saber sobre ela nas redes sociais, busque saber sobre elas nas plataformas digitais. Se você acha que sim, tem a TV Afro, busque saber sobre elas. Não, eu ousaria dizer que tudo que a gente pensou se é que pode existir, dá ali uma buscada no Twitter que você vai descobrir que já existe. Mas que ela precisa da sua atenção para se manter como algo que seja relevante para as pessoas. É a sua atenção que vai fazer com que ela realmente exista ou que ela seja só uma tentativa. Muito legal. Samantha, as plataformas digitais, elas permitem uma certa horizontalidade, né, nas redes. As pessoas conseguem estar, assim, talvez mais niveladas ou não, elas conseguem ser quem elas querem na internet, né? E, às vezes, alguém pode acabar achando ser mais interessante até mesmo viver no digital do que no mundo real. E o que as pessoas precisam ter claramente em suas cabeças para que elas não se esqueçam que as relações que realmente importam são as verdadeiras. Nossa, eu acho que esse momento específico da vida e do mundo que nos colocou nessa obrigatoriedade de viver mais relações em distanciamento nunca provou quanto é importante os nossos encontros, as nossas trocas, as nossas vivências físicas, os nossos abraços. Eu não sei vocês, mas eu estou absolutamente desesperada para poder voltar a ter mais relações presenciais com as pessoas. Teve um período que eu fiquei tão isolada que eu participei de um evento, né, de uma premiação que era muito importante, e quando eu cheguei no lugar, todo mundo distante, de máscara, mas eu fiquei tão emocionada de ver as pessoas, mesmo pessoas estranhas, eu fiquei tão sensibilizada de estar no lugar com pessoas que eu entendi assim, no físico, que não. As relações não podem ser substituídas. E eu acho fundamental que esse comparativo sobre vidas é que
as coisas que são debatidas na internet, as relações que são levadas para o universo digital, elas só são relevantes porque elas acontecem na vida real. E olha só que coisa bacana. Uma das coisas, dos assuntos que nós mais debatemos na internet, os assuntos mais vamos soltar, quais foram as coisas mais faladas na internet esse ano? Futebol, BBB, são sempre esses grandes, né? Os grandes temas. Futebol não esse ano por motivos óbvios, mas os grandes temas que acontecem na internet são sempre coisas que aconteceram na vida real das pessoas, que a vida, na verdade, ela é documentada dentro das redes, né? Ela ganha extensão nas redes. Mas uma coisa importante, isso que você trouxe lá no começo da sua fala, as plataformas digitais, elas possibilitaram que as diversas pessoas se conectem e exponham suas opiniões. Isso é muito importante. A descentralização das narrativas. Esse lugar onde todo mundo pode comentar, pode promover, onde as pessoas podem criar debates, onde você não tem a pirâmide, mas você tem essa plataforma linear, onde um fala, outro escuta, e muitas vezes a gente debate pontos de vista que não eram vistos. Essa é a essência do que a gente precisa entender sobre o debate público. E o Twitter, ele é uma plataforma pública de tempo real, e esse tempo e esse lugar onde a gente constrói a conversa que vai e volta, ela é fundamental. Agora, eu tenho sempre essa vontade de trazer as pessoas para que elas tenham vidas cada vez mais interessantes, para que elas tenham conversas mais interessantes, sabe? Eu sempre fico pensando, olha só que a pergunta anterior nos traz para essa. Quando você me diz, poxa, mas será que é possível uma rede 100% construída com narrativas negras? Fico pensando, bom, ela só vai ser possível se ela for construída na vida real, mas se ela garantir a sua audiência na vida ou, né, virtual, ou sentada no seu sofá, assistindo dentro do seu streaming, pela sua TV, pelo seu celular, né? Então, olha como essas vidas elas estão conectadas. A gente precisa materializar aquilo que a gente quer ver, mas a gente precisa suportar aquilo que a gente quer ver em outras plataformas. Isso para mim, esse é a engenharia do qual a gente está falando. Então, produzam aquela vida que a gente quer ter, vamos produzir a vida que queremos ter e vamos garantir a atenção e a audiência na produção daquilo que a gente quer que seja relevante. Eu estava assistindo, sabe, o painel anterior, porque eu amo o debate sobre o Black Money, eu amo o debate sobre as experiências que a plataforma do Black Money traz. Eu sou uma consumidora da plataforma, por sinal, já fiz 2 módulos da plataforma das aulas de filosofia da Catiúcia, já fiz 2 módulos, sou apaixonada por essa professora, e olha que coisa interessante. Quando que a gente ia pensar sobre, né, no nosso cotidiano, sobre filosofia da diáspora africana? Meu Deus, eu assisto aquela aula e fico pensando, isso aqui devia ser um programa, isso aqui devia passar tarde na televisão de domingo, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Isso aqui devia ser uma série, um quadrinho, isso aqui devia ter produto sobre isso. Eu queria comprar esses heróis de presente para dar para os meus sobrinhos. Olha que quando a gente tem o acesso ao conhecimento, a gente explode a cabeça em coisas que são totalmente reais. E eu tive essa aula virtual. Ou seja, né, os mundos se alimentam. A gente não deve separar os mundos para que eles sejam competidores. Os mundos virtuais e digitais, eles são complementares, eles devem falar de acesso, né? Pelo menos para mim é sobre isso. Sim, é muito verdade. E como você disse, né, a importância, o dever de construir as narrativas que nós queremos ver representadas, né, na vida real, para que elas também possam ser faladas no digital, e a importância de construirmos as nossas identidades com a autenticidade, né, que nós poderemos transmitir nas redes sociais, no mundo digital, para não sermos superficiais, falsos, né? Sermos cada vez mais relevantes, trazendo conteúdos, trazendo presença mais relevante. Samantha, e
Essa é a nossa última pergunta e eu quero saber, independentemente de iniciativas do governo para tornar as empresas, a comunicação, as agências mais inclusivas, quais medidas táticas as empresas elas devem tomar para tornar seus ambientes mais igualitários? Bom, primeiro de tudo, eu sei que a gente começou e você tem toda a razão que independente das iniciativas, mas eu vou sempre começar essa fala que as iniciativas do governo são fundamentais, porque é impossível não pensar que a estrutura ela tem a obrigação de responder à base da população. Ela é fundamentalmente responsável por assegurar o direito ao acesso à educação, ao acesso à educação de base, ao acesso à universidade. Educação é um direito. Então, eu vou amarrar a pergunta com outras iniciativas, mas é fundamental lembrar que a educação é um direito e que não deveria ser tão difícil nós termos acesso àquilo que é básico e de direito dentro de um país onde nós somos a maioria. A partir dessa narrativa, dentro das indústrias privadas, dentro da cadeia privada, dentro do setor privado, eu acho fundamental um compromisso. Luana Genot, uma incrível amiga, uma mulher radiante, uma mulher que me ensina todos os dias principalmente, a como atuar dentro desse setor, a partir desse lugar de liderança e a partir desse lugar de responsabilidade, desse lugar de influência. Ela tem um ponto que eu achei fundamental, que é as empresas e a estrutura precisa entender que a estrutura é racista. Ela foi construída pelo viés do racismo. Então, assumir-se racista é fundamental para que a gente desconstrua o racismo. Nada que não é identificado, ele consegue ser desconstruído. E eu acho que esse é o principal. Quando a gente começa a identificar que a estrutura é racista, a gente parte de um lugar fundamental de revisão de estrutura. Porque a partir da revisão de estrutura, a gente tem o diagnóstico. E eu vou criar uma equação muito simples aqui com você. Depois de criado o diagnóstico, porque o diagnóstico é aquilo que nos coloca no patamar de que problema nós temos, a gente precisa criar os censos de gênero e os censos étnicos. Esses censos, eles dão para a gente, novamente, beleza, entendemos que temos um problema, entendemos em que estágio está esse problema. A partir desse estágio, como é que a gente vai construir metas? Porque a gente precisa ter meta, porque meta tem ponto de partida e ponto de chegada. A partir desse ponto de partida e de chegada, a gente tem tempo, a gente tem prazo, a gente consegue estabelecer em quanto tempo a gente vai partir e chegar. Depois a gente tem a promoção dessa pauta. É fundamental que as instituições estejam comprometidas em educar as pessoas a partir dessa pauta. Não tem nada pior do que construir essa pauta a partir de um olhar de assistencialismo, a partir de um olhar de vulnerabilidade, porque, ao contrário, a diversidade é um lugar de potência, é um lugar de transformação, é um lugar de inovação. As pessoas sempre me perguntam, mas por que você tem um time diverso? Porque eu tenho pontos cegos, porque eu quero garantir que eu estou abrangendo o olhar sobre tudo, eu quero garantir que eu estou olhando numa liderança de futuro, eu quero garantir que no meu time eu tenho um suporte completo de tudo que eu preciso saber sobre o que demanda, o meu produto, o meu cliente, o meu consumidor final, e você não consegue ter isso se você não tiver um maior número de perspectivas na mesa. Então, metas de contratação é fundamental. E você, dentro de uma empresa, meta de contratação, ela tem que estar alinhada com os que a gente chama, né, de promoções dentro da cadeia. Então, isso tem que estar no KPI dos gestores, porque se não tiver dentro atrelado ao KPI de promoção dos próprios gestores ou do bônus, né, porque dentro das empresas, todo mundo quer também construir sua própria carreira enquanto promove a carreira do próximo. Isso faz parte, está dentro da narrativa já da estrutura. Então, que coisa bacana, vamos fazer com... Eu cresço a partir do desenvolvimento da cultura da minha companhia, maravilhoso. Contratação de fornecedores e parceiros especialistas em diversidade, porque a gente não sabe fazer. Mas olha que coisa maravilhosa. Tem projetos maravilhosos que já sabem fazer e estão fazendo há muito tempo. Então, desde Empregue Afro,
Indique uma Preta, Instituto IDBR, Projetos Black Money, a Maite Lourenço, maravilhosa, sabe, que ajuda a gente a fazer, dentro de cada mecânica, cada narrativa tem um grande especialista, que vai te ajudar a trazer uma perspectiva daquilo que talvez, né, sempre penso, talvez a gente não esteja vendo dentro da instituição corporativa e vai ter alguém especializado para te trazer os caminhos. E fundamental, relação com a sociedade civil que já lidera essa pauta antes da cadeia privada. Essa pauta está sendo debatida pelos movimentos negros há séculos, eu diria, porque senão não estaríamos livres, né? Negros de todo o Brasil, se a sociedade negra civil, que é extremamente organizada e eu sempre tenho bastante energia para dizer que eu tenho consciência de que se os movimentos negros não existissem e não fossem extremamente esclarecidos da importância de construir pautas que nos promovessem, eu não estaria aqui, você não estaria aí, nós não estaríamos debatendo né, com pessoas incríveis falando de financeiro, olha a coisa maravilhosa do mercado de comunicação. Esse lugar foi construído para nós. Então tem gente debatendo sobre isso há muito tempo. Então precisamos buscar esse conhecimento e trazer esse conhecimento para nos aconselhar. Então esse é um processo de aprendizado, mas, né, nós estamos no processo, nós estamos anteriores e podemos construir essas cadeias dentro dos lugares onde estamos. Parece um caminho complexo. Nenhuma transformação é simples, mas ontem eu estava com um grupo de engenheiras maravilhosas e eu perguntei para elas, parece complexo, mas eu fiquei imaginando que a primeira vez que alguém deu de cara com o sistema operacional do iOS, a pessoa olhou e falou, meu Deus do céu, que coisa difícil. E hoje a gente não vive mais, olha aqui, sem esse computadorzinho pelo qual eu estou falando com você, a gente está fazendo essa experiência maravilhosa. Ou seja, a gente vai dar certo, vai dar tudo certo. É um pouco de aprendizado, acerto e erro, né, que é o processo normal de uma jornada de aprendizado, assimilação e progresso. Vai dar tudo certo. Amém. E Samantha, falando nesses projetos para avançarmos, eu tinha dito que era a última pergunta, mas não vou conseguir deixar de te perguntar. Você tem algum projeto com foco em expansão da diversidade dentro do Twitter Next para 2021? Olha, eu acho que uma coisa fundamental é que esse é talvez o meu grande motivador de ter vindo, né, para o Twitter e de ter, na verdade, eu acho que esse é meu grande motivador de ir para todas as empresas que eu passei a minha carreira dentro dos últimos 10 anos, fundamentalmente, eles foram quase que uma avalanche, assim. E o último ano, acho que todas as pessoas negras, especialmente aquelas com cargos de liderança, elas foram chamadas a um lugar de responsabilidade, de compromisso, né, de promover os lugares onde quer que você esteja, de promover transformações que sejam efetivas. Eu vou ser muito honesta que a minha área, especialmente, ela tem um papel de influenciador fundamental do mercado. Porque em todos aqueles ambientes, em todas aquelas mesas, em todos aqueles espaços que eu estou inserida, em todos aqueles lugares, em todas as mesas, em todas as negociações, em todos os projetos, meu compromisso sempre é de garantir que eles estejam, todas as pessoas dessa mesa, elas saiam fundamentalmente comprometidas com uma visão que não há possibilidade de se construir nenhuma inovação que não passe pelos pilares de gênero, raça e classe. As minhas escolhas, né, desde vir para um lugar como o Twitter e entender a responsabilidade de estar nesse lugar, é de que ter acesso a todos os maiores anunciantes do Brasil é uma grande potência de cadeia de influência. Então, como é que me conectar com essas grandes potências de mercado, com outras narrativas, não entender a comunicação que termina na própria comunicação, porque eu não acredito mais nessa comunicação que conta histórias. Eu acredito na comunicação
comunicação que cria histórias, na comunicação que antes faz e depois conta, que antes existe enquanto transformador e depois narra aquilo que é capaz de transformar. E eu acredito que o Twitter ele tem primeiro porque ele é um produto muito relevante para esse tempo, ele é fundamentalmente relevante para todas as marcas. Eu tenho dito que se a história que você contou ela não aconteceu no Twitter, provavelmente ela não aconteceu para muitas pessoas. Então, as campanhas, os projetos de marca, quando eles não chegam no Twitter, é porque as pessoas não falaram sobre ele, e se elas não falaram sobre ele, é porque elas não perceberam ele como uma coisa interessante o suficiente para documentá-la. E isso é muito importante. Isso é um sinal de relevância fundamental, porque a gente documenta aquilo que a gente se importa. E se a gente entende marca, tem um estudo muito interessante que fala sobre a sobrevivência das marcas, que entrevista pessoas que até de 18 a 24 anos, que jovens no mundo inteiro, e que para eles 74% das marcas poderiam desaparecer, 84% das marcas poderiam desaparecer, que não faria diferença, que eles não se importariam. E esse número é bastante chocante, porque você pensa, caramba, as marcas poderiam desaparecer, que coisa perigosa, porque as marcas, em geral, são motores de cultura, as marcas estão tão inseridas dentro do nosso cotidiano, mas, ao mesmo tempo, isso é um sinal de alerta muito importante, que nos traz para uma realidade de que, bom, nós precisamos ser mais relevantes, nós precisamos estar mais presentes na vida das pessoas. E a presença não é garantir que você vai estar sempre com o seu copinho, que você vai estar sempre com a sua latinha, que você vai estar sempre com o seu pacotinho do seu lado. Presença não é física somente, presença é memória, presença é lembrança. Especialmente, de novo, uma nova pesquisa da Kantar que saiu, o debate que saiu até, se não me engano, foi 2 semanas atrás, dizendo que 64% das compras de e-commerce vem de uma memória da pessoa em relação àquele produto ou àquela marca. Ou seja, a gente precisa estar na memória das pessoas, e esses tempos falam de memória afetiva, de uma memória de importância. As pessoas querem exigir das marcas um posicionamento social, querem saber o que as marcas estão fazendo pelas suas comunidades, e o meu papel, e eu acho esse papel fundamental hoje, eu convido todas as pessoas que trabalham com comunicação a não perderem isso do radar. Seja a mesa que você sente, não acredite mais na comunicação que fala só sobre ela mesma. A comunicação é a alavanca de transformação da sociedade que estamos vendo. Vamos nos comprometer a comunicar aquilo que é realmente transformador. E o transformador vai ser uma sociedade que seja igualitária, que tenha acessos dentro dos pilares de gênero, de raça e de classe. Esse não é... Claro, né? Esse é o meu projeto para dentro do Twitter, mas esse é o meu projeto para os meus próximos 40 anos de vida, porque, segundo a média, é aí o que eu tenho pela frente. Foi o projeto dos últimos 25 anos de carreira, e é aquilo que vai me guiar para os próximos 40. Samantha, muito obrigada por todo esse trabalho e esse posicionamento. Muito obrigada por ter compartilhado esse momento aqui com a gente e essas afirmações tão relevantes para o nosso tempo. Muito obrigada. Obrigada a vocês, um beijo enorme para os organizadores desse evento, tá lindo. O mercado Black Money é fundamental para os tempos que vivemos. Como eu disse, como eu comecei minha narrativa aqui, a independência financeira das pessoas negras também é a validação da existência dentro desse sistema. A gente precisa garantir que as nossas escolhas do nosso tempo, dos nossos investimentos, vá para aquilo que a gente acredita. É fundamental que a gente conheça a cadeia de nossos produtos, acreditem nos produtos de vocês, construam narrativas que sejam relevantes para o público de vocês, ouçam as pessoas, usem as plataformas, as redes sociais para ouvir o seu consumidor. Está tudo disponível, gente. Nunca foi tão importante ouvir as pessoas. Um beijo. Obrigada, Samantha.